Bem-vindo aí, Rafael. Valeu, professor. Eu vou pegar aqueles vídeos de ontem, vou colocar no Google Sala de Aula. Google Sala de Aula. Lá no YouTube. Aí eu vou pegar o endereço e vou Perfeito. colocar no grupo para vocês. Tá bom? Né, como eu perdi ontem, eu vou estar assistindo lá novamente. Isso. Aí já fica mais fácil para você estar verificando. Se surgir dúvida, pode colocar pergunta lá no comentário, que não é fechado o comentário. Pode colocar Perfeito. a dúvida lá, ou colocar no grupo mesmo. Ah, professor, ficou com uma dúvida de tal coisa. Eu vou responder de boa. Não tem problema não. Tá. Aí nós vamos fazer agora trabalho, potência e energia. Vamos começar a nossa brincadeirinha. O que para você é trabalho? Faz uma definição para mim do que você entende por trabalho. O que vocês entendem por trabalho? E eu trabalho, Isso. processo, Não entendi. processo, É um processo. Qual outra definição de trabalho que a gente pode ter? Fora da física, sem pensar na física ainda. Tudo que a gente pensa. guerra, Como que eu não entendi, Rafael? guerra, luta, É, também. voadora. Então, tudo que a gente pensa de trabalho, para física, algumas coisas não é. Alguém de vocês faz academia? Alguém de vocês já fez academia? Já fiz já, professor. Um mês só. Um mês. É. Um mês e parei. Nossa. A academia, normalmente, você fala assim, vou trabalhar na academia. Bom, se você vai trabalhar na academia fazendo movimento, desde que esse movimento produza deslocamento, realmente é trabalho. Agora, quando você coloca, eu fiquei levantando e subindo peso 10 horas seguidas. A física diz, você fez gasto de energia à toa. Por quê? Porque você não deslocou o objeto. Você simplesmente ficou sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você não produziu deslocamento do objeto em linha horizontal, não fez trabalho. Gastou energia à toa. Então, trabalho para física é você aplicar uma força, e essa força você provocar um deslocamento do objeto. Mínimo que seja, pequenininho que seja, mas provocou deslocamento. Com isso, você está fazendo trabalho. Então, na situação assim, você fala assim, bom, eu trabalho demais. Põe um papel em cima da mesa lá e deixo. Fico lá carimbando ou fico, vamos falar, carimbando ou assinando. Para física você não está fazendo nada, você está gastando energia à toa. Porque no fato da trabalho para a física, você tem isso aqui. Vamos supor que você tem essa caixa. Ela está sobre uma superfície lisa. E aí você fez isso com essa caixa. Então aqui você tem o chão. Aqui você tem a caixa. Que você provocou um deslocamento. Aplicando uma força nela. Então aqui você fez trabalho. Você deslocou. Mas eu só fiz 1 milímetro de distância. Mas deslocou. Um deslocamento você produziu trabalho. Por mínimo que seja. Então o trabalho vai ser igual a força
vezes o deslocamento. Bem simplesinho. Então, o que que acontece? Eu tenho a condição de falar de trabalho, de uma física, produzindo movimento, deslocamento nele. Se eu pego, por exemplo, aquele caderno ali, pego o caderno, fico assim segurando ele, 10 horas, perda de energia. Porque aqui o que acontece? Ele estava com uma sombra formada no chão. Quando eu levanto ele, a sombra continua na mesma direção. Só fiz subir ele. Não fui nem para um lado nem para o outro. Então, o que que acontece aqui? A sombra continua na mesma situação. Eu só subindo e descendo o caderno. Com essa condição, eu então não estou produzindo trabalho. Estou gastando energia à toa. Agora, se eu pego ele aqui e faço isso, já fiz trabalho. Um trechinho assim. Trechinho mínimo assim. Fazendo aqui, já tem trabalho produzido. Porque aí eu desloquei ele. A sombra deslocou na posição do chão. Então, nessa condição, é sempre quando você tem um deslocamento. E quando você produz esse deslocamento com uma determinada força, você desenvolve esse trabalho e você tem uma transformação da sua energia que você está aplicando naquele objeto e você consegue ali uma energia mecânica sua produzir uma energia cinética no objeto. Aí, então, o trabalho você tem aqui é só isso. Aí você pensa assim, bom, eu tenho lá uma força, supondo lá que você aplicou uma força ou usou uma máquina para aplicar a força de 200 libras. Então, você usou a força de 200 libras. Deslocou o objeto por 15 pés. Qual vai ser o trabalho realizado aqui? O que você vai ter que responder com essa brincadeira? É só pegar o valor da força e multiplicar pelo valor do deslocamento e eu vou ter o trabalho realizado. Então, o trabalho vai ser igual 200 vezes 15. Esquece dos zeros do 200. Trabalha só os números diferentes de zero. 2 vezes 15. O dobro de 15. O dobro de 15, 30. Com os dois zeros que eu desprezei aqui, eu só desço eles na resposta. Então, o trabalho realizado aqui, no deslocamento do objeto, foi de 3.000. 3.000 o quê? Libras, pés. Só que se escreve dessa forma. Vou colocar aqui embaixo para aproveitar a outra parte. Nós lemos libras, pés, mas escrevemos desse jeito aqui. O deslocamento pela força feita. Então, libras, pés. Foram 3.000 libras, pés de trabalho realizado. Então, essa é uma ideia, essa é uma formação do que é o trabalho na física. Só como nem tudo são flores, o que que acontece? Acontece que às vezes a força que você aplica não dá para ser horizontal, paralela ao deslocamento. Então você às vezes faz uma força, você pega aqui um objeto aqui, fazendo um ângulo, essa abertura com o objeto. Então o que que você vai ter que fazer? Vou ter que trabalhar com um conhecimento visto lá no ensino médio, um pouquinho antes até, que chama-se razão trigonométrica. A razão no triângulo retângulo, por exemplo. E aí você analisa a figura da seguinte forma. Tem aqui o chão, aqui o objeto. Opa. Você vai provocar esse deslocamento nele de novo. Só tem um pequeno porém nesse deslocamento.
a força agora está sendo aplicada para cima. Então, já não é a mesma situação dali. Por quê? A força não é mais paralela ao deslocamento. Provocou uma abertura. Essa abertura é chamada de ângulo. Então, esse ângulo pode ser alfa, beta, teta, qual letra do alfabeto grego a gente pode utilizar. Aí você vem lá com esse ângulo aberto. Um caso, você pegar um carrinho de mão mesmo, para você movimentar ele, você não movimenta ele empurrando, somente empurrando. Por quê? Você vai arrastar os pezinhos dele lá, você vai estragar os pezinhos dele. Fora que também você vai fazer uma força mais brutal do que você suspender ele. Você suspendeu, fez ângulo. Fez ângulo, já trabalha uma outra questão aí. Uma razão trigonométrica que é muito utilizada na matemática, que é quem? Justamente seno, ou cosseno, ou a tangente, que nós vimos lá no ensino médio. Porém, a gente não vai trabalhar justamente o seno, nem o seno e nem a tangente. Vai trabalhar apenas o cosseno. Então, você tem lá o ângulo θ e aqui o cosseno desse ângulo θ. Então, se nós temos ali os três ângulos notáveis, o 30 graus, o 45 graus e os 60 graus. Aí você vai, mas como é que eu vou fazer isso? Aquele bendito raiz quadrada de 3 sobre 2 de novo. Aquela raiz quadrada de 2 sobre 2 de novo. Aquele valor meio. Mas para que eu vou trabalhar com isso? Nós vamos trabalhar com isso pelo seguinte. Por ser necessário utilizar aqui a projeção da força sobre a horizontal. Então, para eu ter aqui a projeção dele aqui, o f de x, então vai fazer quem? Vou fazer a força vezes o θ, o cosseno de θ, para eu ter qual vai ser a força aplicada se fosse colocada na horizontal. É esse o procedimento. Então, você vem lá, cosseno do ângulo 30, do ângulo notável 30. Cosseno de 30, ele está mais próximo do 1. Que no caso, você pegar ali a medida da circunferência, que é a medida de 1 centímetro. O centro está no 0 e a abertura tem 1 centímetro. Então, o 30 está perto de 1 centímetro. Aí vem aquela bendita escrita, raiz quadrada de 3 sobre 2. O 45 está entre meio e a raiz quadrada de 2. Ele não é nem meio, e nem raiz quadrada de 3. E o 60? 60 é exatamente o meio. Aí você fala, não, eu não consigo trabalhar com esse bendito. É, justamente quando você vai pegar uma calculadora científica, até para trabalhar com ela, com esses valores, é um pouco complexo. Então, o que a gente faz? Pega valores aproximados desses aqui. Nesse caso, nós estamos vendo ângulos notáveis. Se vier um caso de cosseno de ângulo de 20 graus, cosseno de 15 graus, cosseno de 98 graus, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter o valor dado na situação problema. Se não vier o valor dado, você vai ter que, não é ficar procurando tabelas. É só pegar na calculadora científica e colocar cosseno, número, igual. Pronto. E você vai considerar até 4 casas decimais desse número, para uma precisão mais acertada possível, para não ter uma falha aí. Mas esse aqui, por exemplo, se eu pegar esse número, raiz quadrada de 3 sobre 2, fazendo aqui a raiz quadrada de 3, dá o número 1 inteiro
732. Fazendo a divisão, porque ele dá um número 0 depois do 2, então o 0 você já joga fora. Ele e todo o resto. Então você tem 1 inteiro, 732. Fazendo a divisão desse 1 inteiro, 732, por 2, nós temos o valor aproximado de 0,866. Ah, mas eu não preciso de tanta precisão porque eu não vou utilizar isso num avião. A princípio, estou usando somente num veículo terrestre. Então, aqui você pode arredondar para uma casa decimal ou para 2 casas. Isso aqui também vai ser igual, aproximado, a 0,87 ou aproximadamente igual 0,9. 0, aqui, no caso, para número decimal. Lembrando que essa vírgula aqui, ela vai ser trocada pelo ponto. Que eu já devia ter trocado aqui, eu acabei trazendo ela de volta. Então, 0,66, 0,87, 0,9. Aí você fala, bom, quer dizer então que se eu trabalhar com um desses valores, eu estou trabalhando com a raiz quadrada de 3 sobre 2. Exatamente. Qualquer um desses 3 é representante da raiz quadrada de 3 sobre 2. 45 graus. Raiz quadrada de 2 sobre 2. O seu valor aproximado é 1 inteiro, 41, 42 e mais alguma coisa. Considerando aqui 1 inteiro, 41, 42, fazendo a divisão por 2, dá 0,7. 707, vai. Aí você fala, bom, mas 3 casas decimais tem esse valor. Beleza. Aí você tem aqui a aproximação para 2 casas decimais, vai ficar com 0,71. Então, aproximado, 0,71. Arredondando para uma casa decimal, 0,7. Isso aqui depende também da situação problema. Ele tem que vir dado para a gente, mesmo sendo ângulos notáveis. Meio. Meio não tem aproximação. É exatamente igual a 0,5. Então, como é que fica a equação, sabendo que eu vou usar o cosseno ali? Vai ficar da seguinte forma. Nós temos o trabalho, vai ser igual a força, vezes cosseno de θ, vezes o deslocamento. Como o cosseno do ângulo não tem valor de unidade de medida, para esse caso aqui não há aquela situação de, ele vale meio centímetro. Não. Ele é dimensional. Nesse caso aqui, a gente não conta essa situação. Então, vou ter lá força vezes cosseno de θ vezes deslocamento. Supondo que nós tenhamos a condição seguinte. Uma força 40 libras. O θ sendo 45 graus. E o deslocamento de 200 pés. Aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou pegar aqui a fórmula do trabalho. Eu tenho aqui a força, 40 libras. Vezes cosseno de θ. Θ vale 45. Então, cosseno de 45 graus. Vezes 200 pés. Aí eu vou analisar. Qual é o valor de 45 graus? Eu tenho 0,707
ou 0,71 ou 0,7. Como ele só deu 45 graus, não deu aproximadamente 2 casas, 3 casas, então eu não vou me preocupar. Eu vou pegar do jeito que está aqui, o mais simples possível, 0,7. Então, W vai ser igual a 40 vezes 0,7 vezes 200. Aí, utilizando das propriedades da multiplicação, nós temos aquela 3 ou mais fatores na multiplicação. O que a gente faz? Associa de 2 em 2 fatores, para depois trabalhar, ficando apenas 2 fatores para trabalhar no final. Nesse caso, eu tenho 40, 0,7, 200. O que é o melhor fazer? Aí você tem a escolha de você trabalhar com ele. Aqui eu tenho 0 no 40. Aqui eu tenho a casa decimal. Então, eu já vou pegar logo esses dois, vou cortar o 0 do 40. Fazendo esse corte do 0 e 40, eu corto também o 0 ponto. Acabou o número decimal. Diminui o tamanho do 40 e melhorei o número 7, que era decimal, ficou inteiro, sem ser forçado. Ele está inteiro por causa da multiplicação. E aqui, então, eu posso fazer, então, a multiplicação dos dois números, 4 vezes 7. Então, que eles têm lá, 7 mais 7, 14. 7 mais 7, 14. 14 com 14, 28. 4 valores 7, 28. Que multiplica 200. Esse vai ser o trabalho. O resultado aqui desse trabalho vai ser essa multiplicação. Aí você analisa o seguinte. Como é que vai ficar essa condição aqui? Vou trazer ele para cá. Para a gente terminar ele aqui para ficar mais fácil. Aí você pensa, bom, como é que vai ficar essa questão do trabalho aí agora? Ficou com 28 vezes 200. Então, o trabalho, 4 vezes 7 são 28, vezes 200 que eu deixei de fora. Mas você não vai pensar no 200. Esquece dos zeros. O 2 tem nome na língua portuguesa que nos ajuda a trabalhar melhor. O que o 2 tem na língua portuguesa? O que ele representa? Dupla, dobro. Então, quer dizer que se eu pegar esse 2 e trabalhar com o nome que ele tem na língua portuguesa, eu posso pensar uma dupla de 28. Ou o dobro de 28. Você pensou nisso? Opa, já sei. 28 mais 28. 2 vezes 28. Então, o dobro de 28. Eu pego 28 e somo com ele mesmo. Dupla de 28. Opa. Aqui é mais. Então, o dobro de 28 ou a dupla de 28 é a mesma coisa. 8 e 8 são 16. Sobe 1. 2 e 2 são 4. Com mais 1 são 5. Pronto. Ah, mas eu quero forçar a multiplicação, que eu preciso aprender a multiplicação de todo jeito. Então, você pega e faz o seguinte. Esquece dos zeros. Puxa o 28 e puxa o 2, multiplicando eles. Aí você vai fazer 2 vezes 8. 8 mais 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais um que subiu, 5. Aí, mesma coisa. Então, eu vou falar o dobro do número. A dupla do mesmo número. A dupla de 28. Então, você tem essa condição. Você tem essa formação. Ou você faz pela soma, ou você monta a multiplicação e resolve pela multiplicação. E aí, então, nós teremos o trabalho igual 56, que é o dobro de 28. E aí eu tenho os dois zeros aqui que eu desprezei. Devolve para a resposta. Então, você tem 5.000
1.600 o quê? Libras, pés. Pronto. A vírgula na língua inglesa separa a unidade milhar das unidades simples. E o ponto separa o inteiro do decimal. Então, você tem aqui 5,600, quer dizer 5.600. Na língua inglesa, na forma que a gente trabalha com ele. Pronto, feito aí. Que é o trabalho nas duas situações. Tanto a questão do simples, quanto na questão do mais complexo, que é mais usual, que é a formação de ângulo. E normalmente, quando ele dá o ângulo, ele dá considere o cosseno do ângulo tal valor. Quando ele falar assim, considere o ângulo, vamos dizer assim, considere cosseno de 30 graus igual 0,87. Então, eu não posso arredondar para 9. 0,9. Eu tenho que trabalhar com os dois dígitos depois do ponto da questão do número decimal. Ah, mas eu posso arredondar? Não. Não pode mexer. Ele já pediu nessa condição. Eu tenho que trabalhar com 0,87. Ou ele pegar e fazer assim. Ele pegar e falar, considere cosseno de 30 graus 8,66. 3 casas decimais. Tem que trabalhar com as 3 casas decimais. Ah, mas é muita coisa para pensar. Às vezes, você não tem 200, você tem 4.000, 12.000, 900.000 unidades de pés. Porque, pensa bem, pés, 30 centímetros e meio. É a medida de um pé mesmo. Aproximadamente 30,5 centímetros. É o tamanho de um pé. Se pegar aqui do punho até o cotovelo, é o tamanho de um pé. Ah, mas tem gente que tem um pé enorme, outro tem. Isso aqui é um valor médio. Não é um valor padrão de todo mundo. É um valor médio. Então eles pegaram várias pessoas, não foi assim uma ou duas, foram milhares de pessoas, fizeram as medidas de cada um e chegou a esse padrão que mais se obteve. Na realidade, esse valor, ele não é só 30,5. Nós arredondamos para 30,5 para efeito de cálculo. Na realidade, ele é 30,48 centímetros. Se você trabalhar 3.000 pés, que é, vamos dizer lá, que é a altitude de um avião, um exemplo, 3.000 pés, não está voando baixo. 11.000 pés, já está numa altura boa, uma altura de cruzeiro. Então aí você tem, na relação deles, a multiplicação por esse valor. Ah, mas centímetros, não é melhor calcular em metros? Sim. Você transforma isso aqui, dividindo por 100. Então, na realidade, você vai trabalhar, quando você trabalha com metros, 0,305. Vai ter que trabalhar as 3 casas decimais. Mesmo que seja um pouco árduo, mas vai ter que trabalhar as 3 casas decimais. Porque você não vai usar mais centímetros, vai usar o metro como elemento de transformação, como fator de transformação. Então, aqui, nós vimos todo sobre trabalho. E aí nós temos quem? Todo trabalho requer potência de uma máquina para aquilo ser feito. Da pessoa, uma máquina,
para que esse trabalho seja realizado. Na condição, vamos dizer o seguinte: como é que eu calculo a potência de uma máquina? Como é que eu trabalho essa potência dessa máquina? No caso, eu vou ter que trabalhar o elemento na potência, normalmente isso aqui, libras-pés, por tempo. Por quê? A potência ela é dada do trabalho dividido pelo tempo que o trabalho foi realizado. Isso é potência. Aí você fala assim, bom, trabalho dividido pelo tempo. Mas esse tempo pode ser calculado de que maneira? Pode ser calculado em hora, começou em hora, termina em hora. Pode ser calculado em minuto, pode ser calculado em segundo. Mas você não tem a obrigação de transformar o tempo dado em hora para minuto ou para segundo. Do jeito que ele vir, você trabalha com ele. Aí no final você transforma se for necessário. Vamos dizer que você tenha uma condição aqui. Esse daqui para a gente trabalhar com ele. Dá, mas não é muito legal. Mas vamos pensar uma outra situação. Vamos dizer que você tenha lá um trabalho realizado por um tempo, vamos dizer, de 10 minutos. E esse elemento, ele foi de 5.500 libras-pés. Aí você fala, bom, 5.500 libras-pés para 10 minutos não é muita... Se é para uma máquina, isso aqui é muito pouco. Vamos dizer que você fez 100 segundos. Aí você fala assim, mas a potência dessa máquina é muito pequena. Bom, se você analisar o tempo, 100 segundos é 1 minuto e 40 segundos. Mas eu não vou transformar. Vai ficar assim. Aí você analisa. Como é que vai ficar essa brincadeira então? Eu vou pegar a potência. Vai ser dada em quê? O trabalho, 5.500 dividido por 100. Divisão por 10, por 100, por 1.000, você não faz conta. Cortam-se os zeros ou contam-se as casas. Quando na falta de zeros, você conta as casas decimais que vão aparecer. Nesse caso aqui, nós temos 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Maravilha. Diminuiu bem o tamanho do número. Todo número sobre 1, todo número formando uma fração sobre 1, é um número racional, um número inteiro. 55 dividido por 1 dá o 55. Por quê? 1 é elemento neutro da multiplicação. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Todo número dividido por 1 também é o próprio número. Então, a potência, nesse caso, nós temos 55 libras-pés por segundo. Feito. Ah, mas isso aí é potência? Tá, a potência é desse jeito. A gente trabalha com valores práticos, modo singular. Aí você fala assim, mas e se é uma máquina? Eu tenho que saber o HP da máquina, o cavalo vapor dela, para ela desenvolver esse trabalho, mesmo que simples, é um teste. Para ela pode ser um teste, para você um desafio. Aí você pensa, bom, já que para ela é apenas um teste, como é que eu faço para transformar esse valor de libras-pés por segundo em HP? Ou próximo de um HP. Eu vou pegar então, vou seguir uma regrinha. Para eu trabalhar
da transformação de potência em HP, eu vou ter que fazer a seguinte relação. Para 1 HP, ou melhor lá, para transformar isso em HP, vou até trazer o livro para ficar mais fácil você entender que é necessário. Apesar que o nosso tempo já está curtíssimo. Vou trazer aqui o livro. Vou levar onde está nessa parte aqui. Oxi. Já veio com a... que potência. Então, aqui. Trabalho, força ou vezes distância, a mesma coisa. E aqui vem a potência na transformação para HP. Como é que eu vou trabalhar isso na questão do HP? Está aqui, ó. 550 libras-pés por segundo. No caso nosso aqui deu 55 libras-pés por segundo. A gente vai dividir por 550. Ou, no caso de minutos, 33 mil libras-pés por minuto. São os valores de transformação. Então, eu vou pegar o valor que eu tiver calculado aqui, em libras-pés por minuto, dividir por 33 mil libras-pés por minuto, vou ter o valor em HP. Ou, se o valor foi dado em segundos, eu vou trabalhar a divisão por 550 libras-pés por segundo. E vou ter também o valor identificado aí como em HP. Então, aqui ele mostra a condição aqui. Então, o HP vai ser igual a força sobre a distância dividido por 33 mil. Então, você tem essa questão da razão formada aqui. Então, aqui no caso, como o nosso aqui está em segundos, libras-pés por segundo, então eu vou ter que fazer aquela relação bem mais simples. Como é que fica isso? Transformar essa potência em HP é mais simples. Porque eu vou só dividir por 550. Então, eu tenho lá 55. Vou até colocar mais embaixo esse P. Vou colocar os valores primeiro. 55 libras-pés por segundo sobre 550 libras-pés por segundo. Nessa condição, então, iguais aqui virou simbologia para o HP. 55, 550. Os dois são divisíveis por 55. Então, dá 1 para 10. Então, essa é a potência para transformar em HP. Aqui nós vamos ter quanto? 1/10. Bom, então aqui, acho que na hora que terminou aquela aula anterior, paramos aqui. Tenho 55 libras-pés por segundo e a ordem é dividir por 550 libras-pés por segundo. O que acontece? Quando elimina as unidades que são iguais aqui, ele vira o HP. Então, aqui a potência tem 55, 550. Os dois são divisíveis por 55. Dividindo 55 por 55, temos 1. 550 dividido por 55, temos 10. Então, a potência dessa máquina, apenas em teste, vamos dizer assim que está sendo apenas um teste, é 1/10 de HP, que eu posso deixar assim na expressão de fração, ou se quiser, você pode colocar nesse formato. 0,1 de HP. Aí você pensa assim, bom, mas
esse 1/10 de HP é muito pequeno. De repente, para um teste curto, para você não... Você está vendendo a máquina. Você não vai fazer um teste para fazer a máquina quebrar naquele momento. Porque um teste pequenininho desse, feito várias vezes no mesmo dia, vai te dar a potência quase que máxima depois no final do dia, do uso daquela máquina. Então você procura trabalhar com a maneira de fazer o teste com segurança e para você o cliente ver que funciona. E aí o restante ele se vira. Se ele quiser colocar a estourar a máquina, aí é um outro processo para ele. É outro caso. Já nessa condição, então, nós já vimos o que é trabalho na física, vimos a potência e a transformação em HP. Falta agora, então, quem? Energia. O que é essa energia? Essa energia é considerada energia cinética, é trabalhada a energia potencial gravitacional e a energia mecânica. Mas, nesse princípio, como nós estamos trabalhando com mecânicos de manutenção de aeronaves, a gente não trabalha com energia cinética, vamos trabalhar com energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional ela é dada por essa expressão. A gente sabe que pela física do ensino médio, nós fazemos massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Aqui, massa vezes aceleração da gravidade, peso, que multiplica altura. Só isso. A gente não tem que trabalhar mais diferente com essa situação. Então, a energia potencial aqui vai ser igual a quem? A peso do corpo vezes a altura que ele está. Vamos supor uma coisa bem simples. No livro aparece esse exemplo de uma máquina grande. Vamos dizer lá que você tenha que carregar um certo avião, que ele, juntamente com os passageiros, tripulação, carga, tenha um peso de 110 mil libras. Maravilha. Tá lá. Só que esse avião vai chegar a uma altura de 15 mil pés. Já dá para entender o que vai acontecer aqui, né? Energia e trabalho têm a mesma unidade de medida. Igualzinho que você viu no ensino médio. Joule como unidade de medida de trabalho, como unidade de medida de energia. Então, Joule é uma forma de você, uma unidade de medida utilizada no ensino médio. Na língua inglesa, libras-pés para trabalho, libras-pés para energia, principalmente energia potencial. Então, ele vai estar voando a 15 mil pés de altitude, de altura, e 110 mil libras é o peso que ele tem. Ele, nessa altura, qual é a energia potencial gravitacional que ele possui? Aí você vai pegar aqui a brincadeirinha. A energia potencial gravitacional vai ser igual 110 mil multiplicado por 15 mil. Aí o que acontece? Essa historinha de 11 multiplicado por um número funciona nesse caso. Mas como é que vai funcionar esse 11 por esse 15? Quando o número aqui não dá aquela multiplicação de subir outro valor, dá para você fazer o seguinte. Número vezes 11. Um número aqui formado com duas casas, vezes 11. Como é que eu resolvo isso de maneira prática e bonita? Simples. Você pega lá. O 15 está sendo multiplicado pelo 11. Então eu pego o 15 e abro ele. 1 e 5. Abriu. Ah, mas o que vai aqui no meio?
justamente a soma desses dois números. 1 mais 5, 6. Acabou, já fez a multiplicação. Então, quer dizer que 11 vezes 15 dá 165. Esse é o valor, sem contar os zeros. 165, vírgula. Porque agora eu vou começar a acrescentar os zeros. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou tirar a vírgula dali, vou colocar os zeros para depois contar eles. Então, você tem lá 165, 1, 2, 3, 4. Mais 3, 1, 2, 3. Da mesma forma que a gente conta na nossa formação, conta lá, da direita para a esquerda, de 3 em 3. Então, 1, 2, 3. Então, você tem 3, 6, 9. Você tem 1 bilhão 650 milhões de quê? Libras-pés. Aí você vai, caramba, mas que número tão grande desse? Tem jeito de escrever de jeito menor? Tem. Usa a notação científica aqui. Como é que é a notação científica mesmo? Como é que ela funciona? Você pegar os números diferentes de zero, multiplicar pela base 10. Aí você vem, vou trazer esse número para lá, vou levar ele para lá. Aí você fala assim, bom, eu vou trabalhar com esse número, os 3 primeiros números, que são diferentes de zero. E vou fazer a multiplicação dele pela base 10. Motivo, transformar na notação científica. Então, nós temos aqui ele original, 1,650,6 zeros. 1 bilhão 650 milhões de libras pés. Como é que eu faço para reduzir a escrita desse número? Para eu ter esse número de maneira mais fácil. Você vai pegar os números diferentes de zero. 1, 6, 5. Multiplicar pela base 10, que é a base da notação científica. Aí você fala, bom, como é que é mesmo aquela situação? Como é que eu vou fazer aquela condição acontecer? Da maneira mais prática é você lembrar que o número tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. Então, essa é a condição necessária para que a notação científica seja válida. Então, ele tem que ser maior que 1, maior ou igual a 1, não pode ser 0, e tem que ser menor que 10. Aí você olha bem a brincadeira e se pergunta, 165 é maior que 1? Ok. Só que 165 também é maior que 10. Não serve. Como é que eu faço para transformar esse número num número menor que 10? Da esquerda para a direita, separa o primeiro número dos demais, com um ponto. Então, 1,65. Legal. 1 inteiro, a parte inteira, é menor que 10 e é igual a 1. Ele responde com aquela condição da notação científica. Ele é igual a 1 e ele é menor que 10. Ok. No número aqui, me sobrou 65. Então, eu vou lá no número original e vejo onde está o 65. Está aqui. Dele para trás, eu vou contar ele com as quantidades de zeros que ficaram. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o expoente da base 10 é essa quantidade de elementos que sobraram aí. Então, aqui eu vou ter 1,65 vezes 10 elevado a 9 libras-pés.
Esse vai ser a energia potencial desse avião nessa altitude. Feito isso aqui, maravilha. Acabou. Não tem mais nada a brincar aqui. Depois disso tudo, nós vamos para uma, acho que é a penúltima etapa, falta só mais uma. É a última etapa da parte da física e entra a parte da química. Então aqui, deixa eu puxar o livro de novo. Trazer o livro aqui. Então, essa aqui nós já vimos. A energia acabamos de ver agora. Ela é só isso mesmo. Claro que aqui mostra outras etapas de formato de energia. Energia cinética, aqui está a energia potencial elástica. A energia cinética transformando aqui a potencial, transformando em energia cinética. Nessa condição, energia potencial elástica. Então, a energia cinética aqui do movimento do martelo sobre o prego. E aí nós vimos a questão das formas de energia, que é a transformação de energia elétrica para energia térmica, essas coisas. E agora realmente vem para a última parte, da parte da física, que é o movimento uniforme. Essa parte aqui, ela não é muito demorada, não é muito ruim de fazer, não. O movimento uniforme é o quê? Aquele movimento em que eu tenho uma constante. A velocidade é constante. Então, a primeira ideia que nós temos, velocidade. O que a ideia de velocidade te traz? O que ela nos fornece de informação? Velocidade é a variação de espaço pela variação de tempo. E a aceleração já entra movimento uniformemente variado. Então, ele mantém uma aceleração constante, só que aquela aceleração constante vai fazendo com que a velocidade varia, aumenta. Então, nós temos as duas primeiras equações. A velocidade, espaço sobre tempo. E a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Então, essas duas é bem simplesinho o trabalho com elas. Nós já vimos no ensino médio. Depois nós temos aqui a lei de Newton para o movimento. Então, aqui o que acontece? No movimento uniforme, que nós vimos lá no comecinho do ensino médio, primeira série do ensino médio, o que acontece? Nós temos a velocidade, é o espaço percorrido, por um certo tempo. Aqui, na língua inglesa, a gente não trabalha a transformação do tempo. Vem em horas, calcula em horas até o final. Vem em segundos, vai até o final em segundos. Ah, mas por que se está em milhas por segundo? Vai ficar milhas por segundo. Não vai transformar, não. Por quê? Porque a gente não tem aquele modo de levar para o sistema internacional, trabalhar lá e depois só dizer para a nossa unidade de medida. Vai trabalhar todo ele do jeito que vier. Então, na condição, o espaço, ele pode ser medido em quê? Milhas. Pode ser trabalhado em quê? Pés. E pode ser trabalhado polegadas. Vamos dizer de outra forma da pressão, que é inches. E também jardas. Aí você vai assim, caramba, milhas, pés, polegadas. Mas quem que trabalha nessas unidades de medidas tão pequenas? A energia elétrica trabalha nessa condição pequena. Polegadas. Para funcionar o seu celular, para funcionar o relógio, para funcionar uma televisão, um rádio,
Ele não vai trabalhar em milhas. É claro que ele pode chegar a milhas, mas o princípio básico dele é ali, aquele pontinho ali. E o tempo? O tempo pode ser medido em quê? Horas, minutos, segundos. Mas se eu tiver lá milhas por minuto, pode? Pode. Ah, mas tem milhas por segundo? Tem. Milhas por hora? Tem. Então, quer dizer, eu vou respeitar conforme vem a unidade medida. Não vou fazer transformação. Na condição dessa situação aqui, serve tanto para velocidade quanto para aceleração. Mesmo que tenha lá, milhas por hora por minuto. Pode. Que são milhas por hora de velocidade a cada minuto ou a cada segundo. Um avião, vamos dizer que ele está medindo em milhas por hora. Ele não pode estar lá em cima no ar com toda a sua massa, com todo o seu peso, colocado apenas em milhas por hora por hora. Ora, peraí. Então, a cada hora que ele vai fazer tal velocidade? Não. Ele vai estar fazendo em segundos ou em minutos para se manter fazendo aquele voo de cruzeiro. Então, ele precisa estar nessa condição. Por isso que a gente não altera. Não altera a unidade medida nem aqui nem lá. Veio em pés por hora, vai ficar pés por hora. Veio em pés por segundos, pés por segundos. E assim sucessivamente. Aí você avalia. Já que a situação dela nos mostra isso, como é que eu vou trabalhar com essa brincadeira? Eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui. Opa. Uns exemplos bem facinho. Vamos dizer que você queira a velocidade. Percorreu 500 pés. Num tempo de 20 segundos. Qual vai ser a velocidade desse objeto? Bom, respeitando essas informações de espaço e tempo. Então, vou pegar lá. A velocidade vai ser igual a 500 pés dividido por 20 segundos. Aí você olha assim, você, bom, a parte numérica é fácil. Cortou zero de cima e de baixo. Perfeito. 50 dividido por 2 dá 25. Então a velocidade vai ser igual a 25. O que? Pés por segundo de velocidade, pés por segundo, que você pode escrever da seguinte forma. Pés por segundo dessa maneira. Ou você pode escrever ele da seguinte forma, de outra maneira. Opa. Você pode escrever Ft sobre sec ou F.P.S. Então você pode escrever assim, Ft barra sec, pés por segundo, ou pés por segundo. Que é a mesma forma, mesma unidade de medida. Não alterou a unidade de medida, só alterou a forma da escrita. Pronto. Calculado aqui a velocidade desse corpo. Então ele percorreu 500 pés em 20 segundos. Ele fez 25 pés por segundo. Resolvida a brincadeirinha. E a aceleração? Como é que funciona a aceleração? A aceleração
vai ser igual a variação de velocidade. Velocidade final menos a velocidade inicial. Sobre o tempo. Na mesma condição que nós fizemos ali com a unidade medida. Mesma coisa. Supondo que você tenha lá velocidade final 20 pés por segundo. Uma situação. A velocidade inicial 5 pés por segundo. E um tempo que você utilizou aí, vamos dizer aqui, 3 segundos. Então, qual foi a aceleração utilizada aqui que esse corpo fez essa movimentação? Então, temos ali, a aceleração vai ser igual. Final menos inicial. Sempre assim. Quando falamos em variação de velocidade, variação de tempo, é sempre onde eu cheguei, de onde eu saí. Nunca ao contrário. Então, você tem lá 20 menos 5, tudo dividido por 3. Então, nisso aqui nós temos aceleração igual 20 menos 5, temos 15. Dividido em 3 partes. 15 dividido em 3 partes, quanto que dá? Nós teremos que a aceleração vai ser igual a 5. 3 vezes 5 vai dar 15. E aí você tem lá, pés por segundo sobre segundo. E agora? O que a gente faz? Como é que a gente faz na escrita que nós aprendemos no ensino médio? Segundos ao quadrado. Nesse caso aqui, nós temos pés por segundos, segundos. Então, você tem aqui pés por segundo e sobre segundo. Então, nós temos aqui 5 pés por square sec. Não coloca ao quadrado. Não coloca elevado a 2. Você coloca a unidade medida escrita square sec. Ou apenas você escreve a palavra inteira. Aqui você então tem aqui segundos ao quadrado. 5 pés por segundos ao quadrado. Uma dica bem importante que nós vamos ver agora, já nós vamos ver, mas que ele vai funcionar sempre, é a aceleração da gravidade, que na língua inglesa, pelas alterações de unidade, medida, pés, essas coisas, ele vai ser medido em 32 pés por segundos ao quadrado. Square sec. Então, essa aceleração da gravidade, nós vamos usar bastante. Então, esse valor é fixo, igual que a gente tem com a aceleração da gravidade que a gente utiliza no Brasil. No caso aqui, nós usamos 10 metros por segundo ao quadrado para representar, fazer o cálculo. Já na língua inglesa são 32 pés, é o valor fixo. Então não tem que alterar muita coisa. O que acontece? Por que eu vou usar esse número aqui? Que nós vamos partir para a equação do nosso amigo. Newton, utilizando aquele princípio fundamental da dinâmica, que é força igual a massa vezes aceleração vezes aceleração. A força de Newton utilizada para expressar o movimento. Então, nós temos que a força é massa vezes aceleração. Nós vimos lá no ensino médio isso daí. Primeira série do ensino médio. Mas já
É outro bichinho rápido, não dá nem fazer a parte de ciências, parte química. Porque essa daqui é a última etapa da física, é essa aqui. O que acontece? A gente não trabalha muito a questão da massa, trabalhamos mais a questão de quem? Do peso. O que é a massa? A massa aqui, nesse caso, ele faz parte dessa outra unidade, dessa outra forma de força. Massa vezes a aceleração da gravidade é igual a peso. Então, o que é a massa aqui? O que eu vou fazer nessa condição? Eu vou isolar essa massa. Então, essa massa vai ser igual o valor do peso dividido pela aceleração da gravidade. E isso daqui eu vou levar para lá. Vou alterar a fórmula de Newton. Então, nós temos força igual, no lugar da massa, peso sobre a aceleração da gravidade. Peso sobre G. Que multiplica, já posso tirar esse ponto de multiplicação, colocar o Vzinho aqui, o Xzinho aqui, da aceleração. Essa é a primeira equação alterada de Newton para o movimento. Então, o peso dividido pela aceleração da gravidade, vezes a aceleração adquirida, da força aplicada. Um exemplo mais simples possível aqui, para a gente definir com facilidade, vamos dizer, você tem um peso 6.400 libras. A aceleração da gravidade nós já sabemos, é fixo, 32 pés por segundo ao quadrado. E você tem a aceleração adquirida, vamos dizer lá de 100. Aqui no caso, vamos dizer, pés por segundo ao quadrado. Aí você fala assim, bom, eu tenho esses dois valores e a aceleração da gravidade que eu já conheço. Então, eu vou substituir na equação e vou calcular a força aplicada aqui. Então, vamos lá. Então, a força vai ser igual a 6.400 sobre 32, que é o valor da aceleração da gravidade, que multiplica a aceleração, 100. O que acontece aqui? Pés por segundos ao quadrado da aceleração. Pés por segundos ao quadrado da aceleração da gravidade. Some. São unidades que vão desaparecer. Que uma vai ficar aqui no numerador e a outra está no denominador. Então as duas unidades desaparecem. Vai ficar somente a unidade de libras, que é da força-peso. Então, eu vou pegar 64 dividido por 32. Quantos 32 eu preciso ter? Apenas 2. 32 com 32, 64. Aqui é apenas 2. Os dois zeros que eu desprezei aqui, devolvo para a resposta. 200. Vezes 100. E isso vai dar o valor da força aplicada para esse corpo. Aqui, esquece dos zeros. Trabalha os números diferentes de zero. 1 vezes 2, 2. Pronto. Vai dizer que é só isso. Não. Os zeros que você desprezou, que a gente jogou fora, joga para a resposta. Devolve na resposta. 1, 2, 1, 2. Contando da direita para a esquerda, separação de 3 em 3. Então, aqui nós usamos uma força de 20.000 libras para esse movimento acontecer. Essa é a primeira transformação. Essa é a primeira fórmula. Aí você vai assim, mas tem uma segunda fórmula? Tem. De que maneira eu vou obter essa segunda fórmula? A aceleração é dada por quem? Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Substitui aquela aceleração ali. Então vai ficar com o quê nessa brincadeira? A segunda equação, temos a força igual peso
sobre a gravidade, que multiplica, abrimos o parênteses, velocidade final menos velocidade inicial, fechou parênteses, sobre tempo. Ali é a primeira equação. Essa aqui é nossa segunda equação transformada do princípio fundamental da dinâmica de Newton. E aqui nós temos, então, a formação dele. A gente vai trabalhar com relação ao mesmo que nós fizemos essa de cima. Mesma coisa. Botei o peso, aceleração da gravidade. Velocidade final, velocidade inicial. Supondo que tenhamos essa condição aqui, nós podemos utilizar como opinião, como opção. Como você tem lá, 20 menos 5 dividido por 3. Nós, então, temos 5. Aqui nós temos 6.400 dividido por 32. Nós tivemos 200. 200 vezes 5, 1.000. Pronto. Então, aqui você pegou. Nós pegamos aqui o exemplo. 20 menos 5 dividido por 3. 20 dividido por 5. 20 menos 5 dá 15, dividido por 3 dá 5. 5. Essa é a primeira parte. 6.400 dividido por 32 deu 200. Então, aqui, P sobre G deu 200. 200 vezes 5, 1.000. Acabou. Fechamos aí a conta com relação à física na parte de Newton. Aí nós temos 3 minutinhos, dá para a gente pensar uma coisinha bem rápida. Na parte de ciências da natureza, nós temos aí ainda a parte da química. Estou trazendo aqui o livro. O professor, quando vai ser a prova aí? Acho que vai ser segunda-feira. Pelo que eu lembro, eu acho que vai ser segunda-feira. Deixa eu levar aqui até... Porque você não pode mexer no cronograma. Infelizmente, não tem essa condição. Vou levar mais lá para frente. Bom, aqui já é tudo, a gente já estudou, já viu. Outra parte aqui ainda é física, mas é mais teórica. Aí entra a química, que é a parte da matéria. De novo, aquelas mesmas definições de matéria, essas coisas. E o que entra nessa questão da matéria é justamente o mais básico dela, o átomo. Aqui ele faz todas as explicações aqui, definições. E é isso aqui. O átomo. O que é a molécula de água? A junção de 3 átomos. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Esse aqui, então, nós temos a medição do átomo aqui nessa brincadeira aqui. Aí o que acontece? Aqui ele já trouxe as unidades medidas para cá. A estrutura do átomo é essa, que nós temos o núcleo. No núcleo nós temos prótons e nêutrons. Os nêutrons é justamente para que a força forte dentro do núcleo consiga segurar os prótons próximos um do outro. E esses voadores aqui são os elétrons. Por isso nós falamos de eletricidade, que é derivado do nome do elétron. E normalmente essa questão dos elétrons, eles têm colocados em camadas, chamadas de eletrosfera. Claro que para chegar nesse ponto de ideia, eles tiveram muito a se pensar. Começou com Dalton, depois veio com os outros cientistas, que começaram a trabalhar com essa relação. Então, o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, a eletrosfera, onde estão os elétrons. A carga relativa do próton é positiva, 1. E do elétron é negativa, 1. Então, nesse caso aqui, o básico deles é 1,6 vezes 10 elevado a menos